É importante nós pensarmos o lugar da reflexão. O modo ontológico de ser, o modo fenomenológico existencial, é pré-reflexivo, é anterior à reflexão. Nele ainda não se constituíram sujeito e objeto. A base da reflexão, que é a contemplação que o sujeito faz do objeto. Então, como não se constituíram ainda sujeito e objeto, não há reflexão no modo ontológico de sermos, no modo fenomenológico existencial, né? A reflexão vai surgir depois da conceituação, não é? Quando se constituem o sujeito e o objeto. A reflexão é constituída pelo dobrar-se que o sujeito faz sobre o objeto. Como isso acontece no modo coisa de sermos, esse dobrar-se, essa flexão, se constitui como reflexão, né? Então a reflexão é característica do modo ôntico de sermos, o modo que não é fenomenológico, né? Mas a reflexão tem uma importância para o fenomenológico. Nem tudo se resolve num primeiro momento do fenomenológico, né? Então isso significa que se passa a reflexão e se passa uma contemplação do objeto. E essa contemplação do objeto serve a uma volta posterior ao ontológico, à ação, com uma nova posição com relação ao objeto, né? De modo que a ação pode se potencializar pela reflexão, ainda que a reflexão seja ôntica e não ontológica, né? Então, o modo ontológico de sermos é pré-reflexivo, mas a reflexão, que é ôntica, tem o seu lugar no ontológico. Quer dizer, o teorético tem a sua importância para o ontológico. Quer dizer, o fenomenológico não exclui o teorético e, com isso, não exclui o crítico, porque o crítico depende do teorético e o teorético se concilia com o fenomenológico, né? Ainda que o fenomenológico seja sempre empírico, não teorético e não comportamental. O decaimento das forças do fenomenológico no episódio da ação caracteriza o que podemos chamar de aporia, num sentido existencial do termo, né? Aporia quer dizer sem passagem. Poria quer dizer poro, passagem. Aporia quer dizer sem passagem. Então, quando há o fenecimento das possibilidades, esse fenecimento se caracteriza como uma aporia em termos existenciais. Isso é muito importante para a gestalterapia, porque isso determina uma característica metodológica da Gestalt, que é o método aporético, inspirado na literatura, né? Quer dizer, o método aporético, desde Aristóteles, significa colocar todos os argumentos, né, e aguardar a poiese.
quer dizer, o que surge depois dos argumentos. Então, o método aporético, em termos existenciais, significa ir até o limite da argumentação. E aí esperar os novos movimentos da possibilidade, as novas possibilidades que emergem depois da aporia. Então a aporia tem esse papel extremamente importante. Ela serve a um adensamento das possibilidades, a uma apuração. De fato, a aporia é uma apuração, né? E na aporia está a poiese. A poiese se determina no limite da aporia. A emergência de novas possibilidades se determina no limite da aporia. Por isso que a aporia tem uma importância muito grande. E o método aporético tem uma importância muito grande em Gestalt terapia. O método gestaltificativo é um método aporético, na medida em que se utiliza da aporia para um adensamento das possibilidades. Processo extremamente importante, né? Porque a Gestalt, né, é a vivência do todo, que é diferente da soma das partes, né? Quer dizer, então, as partes não se adicionam umas às outras, elas permanecem, né? Elas permanecem e são infinitas. As partes são infinitas, né? De modo que a aporia serve a um adensamento dessas possibilidades. E o todo gestaltificativo, o todo vivenciado, depende da multiplicidade das partes. Então, o sentido depende da multiplicidade das partes. Quanto mais múltipla a totalidade, mais significativo o sentido, né? De modo que o sentido depende da multiplicidade que é apurada na aporia, né? E isso determina um caráter extremamente relevante para a aporia no método gestaltificativo, né? O conceitual se pauta pela unidade, o gestáltico se pauta pela multiplicidade, pelo todo que é diferente da soma das partes, né? Então a aporia tem um papel importante na apuria, né? Porque não há uma purificação da multiplicidade do todo, que é diferente da soma das partes. Quanto mais múltipla a Gestalt, mais significativa, né? Reduzir a multiplicidade significa reduzir a riqueza do sentido, né? Quer dizer, reduzir a multiplicidade significa um direcionamento em sentido do conceitual. Quer dizer, essa redução da multiplicidade é típica do conceitual, do empobrecimento, da esquematização, da caricaturização conceitual, né? O sentido é múltiplo, o sentido não se purifica. A multiplicidade articula-se como totalidade e constitui o sentido. Quanto mais rico, quanto mais múltiplo for a totalidade significativa, né? Então, de modo que a aporia,
que determina a aporia, a apuração, a aporia é extremamente importante para o método aporético em Gestalt terapia.